Seleção brasileira convocada para a próxima data FIFA e foi uma lista cheia de novidades com alguns estreantes, não só com o Ancelotti, mas que nunca tinham sido convocados para a seleção mesmo, e veio isso em um contexto em que alguns jogadores estão machucados, alguns jogadores importantes para o Ancelotti, então alguns testes serão feitos nos próximos jogos. Agora é madrugada de segunda pra terça, acabei de chegar da coletiva, tô até com a credencial aqui, hein? Mentira, é só pra mostrar a credencial mesmo. Mas vamos falar sobre essa convocação do Ancelotti, que foi uma das mais interessantes até agora, devido ao número de testes que ele fez. Primeiro que, no ano passado, ele disse que agora em março, muito provavelmente a lista já seria muito parecida com a lista final da Copa do Mundo, que vai ser anunciada no dia 18 de maio. Na prática, não foi isso que aconteceu. Tem vários nomes que ainda estão sendo testados. Não sei se quando ele falou isso, ele imaginava que a esse ponto ele teria um grupo mais pronto, que os testes que ele fez teriam dado mais certo, mas o fato é que eu ainda vejo muita indefinição pensando na lista que vai disputar o Mundial. Antes de falar posição por posição, vamos começar pelo principal tópico, que é Neymar Júnior. Obviamente que, mais uma vez, não foi convocado pelo Ancelotti para servir a seleção, eles ainda não chegaram a trabalhar juntos durante essa passagem. Mais uma vez durante a coletiva foi muito assunto, ele foi perguntado mais de uma vez sobre o porquê da não convocação do Neymar, inclusive durante toda a coletiva não tinha tido a pergunta, e aí lá pro final vieram umas 3 seguidas e ele respondeu. E a justificativa dele é que o Neymar não está 100%, ou 100%, nas palavras do homem. E eu fico muito na dúvida de que 100% é esse que ele tá esperando. Porque eu não acho que a questão do Neymar hoje em dia é física. Se você assiste os últimos jogos, ele tá correndo. Ele não tá destoando fisicamente, ele tá destoando tecnicamente. O último jogo dele contra o Corinthians, no domingo, principalmente no segundo tempo, foi muito ruim. E ruim não no sentido de ele não ter aguentado o jogo, de ele ter demonstrado cansaço, dele não ter conseguido correr. Foi ruim no sentido de ele errar passe, de ele errar finalização, de ele não se apresentar pro jogo, não no sentido de se omitir, mas de não ter uma participação ativa e de não ter conseguido ser decisivo ou importante pro Santos durante o jogo. E os últimos jogos dele, mesmo com o Vasco ele faz 2 gols, mas ele não vem jogando bem. Teve um incidente em Mirassol que é bizarro, a gente tem que citar isso. Independente de como acabe essa história do Neymar com a seleção brasileira, se ele for ou não pra Copa, pra sempre vai ser lembrado do dia que o Ancelotti e o Rodrigo Caetano foram até Mirassol pra assistir um jogo do Neymar e ele não jogou. E sem querer apontar culpado aqui, isso é uma falta de comunicação inacreditável da CBF com o principal jogador da seleção brasileira nos últimos 15 anos. O Ancelotti, em coletiva, ele falou hoje, e ele já tinha falado antes, que ele só conversou com o Neymar em setembro, quando ele assumiu a seleção. Só que não pode ter essa falta de comunicação. Não pode ter esse desalinhamento tão grande. A CBF diz que o Santos estava sabendo que o Ancelotti ia observar esse jogo, e ele foi, no final das contas, como ele mesmo falou, por respeito ao Mirassol e ao Santos, mas ele não estava indo lá para observar o Reinaldo. Ele estava indo lá para ver o Neymar, e o Neymar não jogou. A decisão de controle de carga, ela é estranha, porque ela veio depois de um intervalo muito grande sem jogos. A gente sabe que o calendário brasileiro é complicado, mas o Santos tinha tido um período ali de 2 semanas sem atuar devido à eliminação precoce no Campeonato Paulista, e ainda assim o Neymar preferiu se poupar para o jogo contra o Corinthians. A decisão de preterir o jogo do Mirassol em relação ao jogo contra o Corinthians, que é mais importante, que é um clássico, que é mais assistido, ela é válida, mas com o tempo que o Santos teve, com o tempo que o Neymar teve para se preparar, ela é um pouco decepcionante. Agora, ele sempre ressalta que jogadores precisam estar 100% para estar na seleção brasileira. Ele sempre destaca que o tratamento com o Neymar é igual com todos os outros jogadores. E aí que tá o erro.
Eu sou completamente contra a tese de que todo mundo tem que ser tratado igual, porque não é todo mundo igual. O tratamento com o Neymar tem que ser diferente, porque ele é diferente. Tirando a discussão do Neymar, porque aqui a gente vai para um ponto em que as pessoas perdem muito a racionalidade, vamos falar do Vini. O tratamento com o Vini na seleção brasileira é diferente. E tem que ser diferente. Porque ele é o principal jogador brasileiro em atividade hoje. A questão é, ele é um jogador que há muito tempo ele não consegue atuar e não consegue entregar o que a gente espera dele com a seleção brasileira. Ainda assim, ele continua sendo titular. E não tá errado. Porque se o Vini não consegue atuar pela seleção, quem perde é o Brasil. Então a gente tem que fazer o possível. Se é o Martinelli no lugar dele, e o Martinelli não consegue jogar bem pela seleção brasileira, e ele tá lá de titular, ele vai voltar pro banco e é capaz de nem ser convocado de novo. Com o Vini, o tratamento é diferente. Com o Neymar, que é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, e que durante 10, 12 anos ele foi sozinho o principal jogador da seleção brasileira, o tratamento tem que ser diferente. Porque é de interesse de todo mundo que ele se recupere e consiga ir para a Copa. Eu não espero que ele vá ser titular a esse ponto. Eu não espero que ele vá ser o principal jogador, mas é um jogador que, em um contexto desfavorável, em um jogo que a seleção brasileira tá perdendo, você ter essa opção no banco é fundamental. É um jogador que ele pode decidir o jogo em uma bola que sobrar a qualquer momento. Então eu não acho que ele é um jogador dispensável e o Ancelotti não acha isso. Inclusive ele tá tratando o tema com bastante... O velho tá se divertindo. A verdade é essa. Ele zoou com a nossa cara na coletiva. Pra quem assistiu, ele tava falando jogadores, falou goleiros, defensores. Na hora dos atacantes, ele parou e perguntou: vocês estão ansiosos, né? O velho tem carisma, né? Não dá pra negar essa parte. E teve uma pergunta, não lembro nem de quem foi, mas perguntou: um jogador que não está tão ativo no clube pode ser convocado pela seleção? Ele perguntou: que jogador? Fala o nome. Neymar. Ele, tá bom. Aí ele respondeu. Enfim, o Ancelotti tem sido uma atração à parte pela personalidade dele. Mas enfim, então vamos falar da convocação em si. Goleiros, a gente foi de Alisson, Bento e Ederson. Aqui a gente já tem um recado claro, certo? O Ederson teve muitas questões físicas durante o ciclo, por isso não foi convocado na maioria das vezes. Só que ele voltando para a seleção agora é uma demonstração de que Alisson e Ederson seguem sendo os principais goleiros da seleção. A questão é que essa vaga de terceiro goleiro estava muito entre o Bento e o Hugo, certo? Esses dois estavam em disputa. E pra mim aqui, a gente tem um recado claro de que o Bento, na visão do Ancelotti, tá à frente do Hugo Souza. Pode ter um contexto em que na cabeça dele o Hugo seja o segundo goleiro e ele tá colocando Bento e Ederson agora, pensando que o Hugo já tá na Copa? Existe essa possibilidade. Agora, a visão de que o Bento tá à frente é coerente. Porque os dois tiveram oportunidades de jogar como titular em momentos de ausência do Alisson. E o Bento teve... Fato que o Bento teve mais oportunidades. Ele tem mais partidas. Mas ele teve bons momentos, ele teve boas partidas. Principalmente a data FIFA ainda com Dorival Júnior contra Espanha e Inglaterra. Foram dois jogos que o Bento foi bem e passou muita segurança. O Hugo foi titular só no jogo contra o Japão. E além dos 3 gols, além da derrota, que tem o terceiro gol ali, que tem gente que coloca com uma falha gigantesca dele. Acho que era uma bola defensável, mas enfim. Ele não passou segurança na posição. O fato é esse. Quem assistiu o jogo viu que o desempenho do Hugo foi abaixo e que ele não passou segurança. Então faz sentido o Bento ser a opção preferida para terceiro goleiro. O Hugo tem a questão dos pênaltis, que o aproveitamento dele em pênaltis é bizarro. E acho que ficou muito marcado no imaginário do torcedor a Copa de 2014, o que a Holanda fez com o Team Cru. Mas isso é um exemplo que deu certo. É algo que nunca foi repetido na história do futebol pra gente tratar como algo que vai funcionar 100%. E eu acho muito delicado você ter um goleiro do tamanho do Alisson e com a história do Alisson e você barrar ele em uma disputa de pênaltis. Eu entendo que o Hugo, de fato, é melhor pegador de pênalti do que o Alisson, e talvez o Brasil tenha mais chance de se classificar em uma disputa de pênaltis com o Hugo no gol do que com o Alisson. Mas também não dá pra julgar o Ancelotti por preferir um goleiro
que ele confia no caso dele precisar atuar durante a Copa, do que um goleiro que ele vai levar pensando só nos pênaltis. Então, independente da opinião, é uma convocação coerente do Mister. Na parte dos defensores, porque eles não separam o zagueiro de lateral, a gente tem Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Marquinhos, Ibáñez e o Wesley. A gente vê aqui que a defesa está muito em aberto. As certezas que a gente tem são Marquinhos e Gabriel Magalhães são a dupla de zaga titular. Ponto. As outras vagas estão muito em aberto. Se o Militão tiver condições físicas, ele está na Copa, pela confiança que ele tem do Ancelotti e pela qualidade mesmo, por ele ser um dos principais zagueiros brasileiros em atividade. Só que essa quarta vaga ainda está em disputa. No começo da era Ancelotti, o Alexandro Ribeiro entrou muito bem, então tinha essa impressão de que ele seria naturalmente o quarto zagueiro da Copa, mas ele começou também a ter problemas físicos no clube dele e também um desempenho abaixo, tecnicamente falando. Então essa vaga agora está mais em disputa e o Ancelotti já leva 3 zagueiros para serem testados de uma vez. Léo Pereira, Ibáñez e Bremer. Nenhum dos 3 tinha tido oportunidades com ele ainda, tá certo que o Bremer teve questão de lesão. Só que isso tá em aberto, ele vai observar os caras no treino para decidir qual que é a melhor opção e acho que ele tá certo em fazer esses testes agora. A convocação do Danilo ainda chama atenção, mas escancara a dificuldade que a gente tem de achar laterais. Tem o contexto da lesão do Wanderson, só que claramente o Danilo é um jogador que é da confiança dele, tanto pela experiência, pela liderança, e até por ser um jogador que ele confia para ter em campo. Agora, o Danilo faz tempo que ele não joga de lateral por clubes. No Flamengo ele é zagueiro e no Flamengo ele não é titular. Ele jogou a final da Libertadores e fez o gol do título, então ele não é como se ele fosse um reserva que entrasse e destoasse, mas é um tanto quanto curioso um lateral da seleção ser um jogador que é zagueiro e que é reserva do seu clube. Isso mostra mais uma deficiência nas nossas laterais, mais uma dificuldade da gente achar nomes do que um erro do Ancelotti em si. Não sei se eu convocaria, mas tem muito poucas opções para se convocar na lateral. Sobre o meio-campo, a gente segue com apenas 5 nomes, que são Andrei Santos, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho e Gabriel Sara. Por mais que a gente ainda tenha poucos nomes, aqui eu acho que é uma das posições mais certas. Você pode questionar o fato dele levar poucos jogadores e com poucas características diferentes, mas a gente já tem um esboço de quantos e de quais jogadores ele quer para a Copa. Casemiro e Bruno Guimarães são a dupla titular, ponto. Primeiro jogo da seleção brasileira, Brasil e Marrocos, dia 13 de junho, a dupla de volantes titular vai ser Casemiro e Bruno Guimarães, salvo caso de lesão ou qualquer outra coisa assim. Para reserva, o Fabinho ser convocado de novo, parece que ele já está meio definido como reserva do Casemiro, e o Andrei como reserva do Bruno Guimarães. Na ausência do Bruno, quem ganhou a chance foi o Danilo. Então é um teste que eu acho que vem por causa da lesão do Bruno Guimarães. E o Gabriel Sara, que também é outro teste, que é um jogador que vem jogando muito bem, que está muito bem no Galatasaray, tanto pelo Campeonato Turco quanto pela Champions League, e ele vem no lugar do Paquetá. Aí aqui também tem 2 possíveis interpretações. Ou isso se deve ao momento ruim do Paquetá desde que ele chegou ao Flamengo, ele não conseguiu jogar bem até aqui, junto com todo o time do Flamengo que está abaixo nessa temporada, ou é um nome que ele trata já como certeza para a Copa, pela confiança que ele tem. Paquetá tem sido um nome que está em todas as convocações do Ancelotti e que tem atuado, que foi titular em alguns jogos, então talvez ele veja o Paquetá como um nome já garantido na Copa e tenha dado a oportunidade do Gabriel Sara para tentar conseguir essa vaga também. Aí isso a gente não vai saber, aí a gente teria que perguntar para o Ancelotti. De qualquer forma é um teste válido, e a gente tem que ver o que ele vai conseguir apresentar se ele entrar em campo. Mas de qualquer forma ele gosta de observar os jogadores no treino. Ele mesmo falou isso. E vamos encerrar com os atacantes, que a gente também tem algumas novidades. Ele veio com Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Vini, Rafinha, Matheus Cunha já estão na Copa.
certo? São nomes que são até titulares, possivelmente. A vaga do Matheus Cunha acho que seria a mais em disputa ainda, mas desde a chegada do Ancelotti ele tem sido titular e tem jogado bem, tem sido um jogador importante, apesar de não ser o artilheiro do time, apesar de ele não ter nem marcado gol ainda, ele tem jogado bem e tem sido importante pro time, pro funcionamento do ataque da seleção brasileira. De resto, a gente tem muitos testes. O João Pedro, pelo que ele tá fazendo no teste, tá basicamente se convocando. E mais um momento engraçado da coletiva foi que o Mister esqueceu de falar o nome do João Pedro. E, cara, tem muito jogador que posta vídeo de convocação. Se alguém tiver filmado o momento do João Pedro assistindo a convocação, que o Ancelotti pula o nome dele pra depois o Fábio Seixas avisar que ele esqueceu, esse vídeo vai ser incrível. Pra gente que tava na coletiva apareceu no telão. Mas eu não sei, enfim. Agora, o Endrick teve essa retomada dele no Lyon, o começo dele que foi astronômico e agora deu uma... voltou ao normal, digamos assim, ele não tá jogando mal, mas ele não tá com aquele desempenho meteórico dos primeiros 3 jogos. O Igor Thiago, que tá fazendo bastante gol na Premier League, bastante gol jogando pelo Brentford. E o Ryan, que chegou muito bem no Bournemouth e já vinha muito bem no Vasco antes disso. Essas vagas do ataque ainda estão em aberto. Diferente das laterais que a gente falou, por exemplo, aqui a gente tem muitas opções. Então, esses jogadores que estão chegando agora para ser testados, não tem opção, eles precisam mostrar serviço e é a última chance antes da Copa. Os nomes de ataque que não foram convocados agora, que vinham sendo especulados, Caio Jorge, Vitor Roque, Pedro, etc., eu acho que eles têm muito pouca chance de estar na Copa. Eu acho que quem não foi levado agora para ser testado e que não foi testado o suficiente antes, dificilmente vai chegar na lista final para a Copa do Mundo. Agora, esses 3 jogadores que estão sendo testados agora têm que mostrar serviço para ter essa chance de estar no Mundial. A questão do Neymar, como eu vinha falando, o caso dele é diferente. O Neymar, se ele estiver jogando bem, ele vai para a Copa independente, porque ele não tá brigando por vaga por ninguém. A vaga do Neymar é do Neymar, cabe a ele estar em condições de assumir esse posto. Para os outros jogadores comuns, eles vão precisar mostrar serviço nessa data FIFA se quiserem disputar a Copa. O Brasil entra em campo nos dias 26 e 31 de março para os amistosos contra a França e Croácia e vão ser os 2 últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo, que vai ser no dia 18 de maio. Se você chegou a... Eu nunca fiz um vídeo desse, eu não sei como é que eu encerro. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal. E se você chegou agora, fica que vai ter Copa.